Fala pessoal, tudo bem? Dr. Alexandre Sato, urologista, e dando continuidade aqui nos tratamentos alternativos para os pacientes com hiperplasia benigna da próstata. Hoje a gente vai falar de duas substâncias específicas, que é o PGI africano e a urtica dóica. São outros dois fitoterápicos que alguns pacientes também questionaram aí nas redes sociais, que podem ou não ser utilizados no tratamento da hiperplasia benigna da próstata. Bom, vamos começar talvez aí com o mais comum ou eventualmente talvez o que foi um pouco mais citado, que é o PGI africano. O PGI africano, ou o subproduto disso aí, que na verdade é utilizado, ele vem de uma casca de uma árvore, na verdade, que você tem esse extrato, que você tem essa substância que é o PGI africano. Quando eles foram olhar o mecanismo de ação do PGI africano, ele tem um efeito anti-inflamatório, pró-apoptótico, ou seja, tentar inibir o crescimento prostático, e basicamente um efeito talvez aí protetor na musculatura detrusora, ou seja, na musculatura da bexiga. Tem aí até um efeito anti-angiogênico, eventualmente para a neovascularização. Então esses teoricamente seriam os mecanismos de ação do PGI africano. Com relação aos dados de literatura, a última revisão de literatura do PGI africano foi lá para meados de 2002, ou seja, os trabalhos com relação ao PGI africano, eles são trabalhos relativamente antigos e a última revisão sistemática foi feita em 2002, ou seja, faz quase aí 22 anos de revisão em relação a esse fitoterápico. Mas acredita-se que na dose ali em torno de 100 miligramas, 2 vezes por dia, você nesses trabalhos teve uma melhora do sintoma miccional noturno, teve uma melhora do fluxo urinário em torno aí de 15 a 20%, a questão da melhora do despertar noturno em torno de 19%, mas sem uma significância estatística. Esses seriam os dois dados objetivos, entre aspas, aí, de melhora com relação ao PGI africano. A mesma coisa que a gente fala com relação aos trabalhos anteriores, ou até mesmo o óleo de semente de abóbora, que a gente também já fez um vídeo aqui no canal, que todos esses trabalhos que eles levantaram e fizeram sobre o PGI africano, ele basicamente foi feito de trabalhos contra placebo. Então, ele não foi head-to-head comparado com os tratamentos tradicionais que a gente usa com relação ao uso do alfa-bloqueador e os inibidores da 5-alfa-redutase. Então, a gente tem alguns trabalhos que demonstram que tem alguma melhora de fluxo, uma melhora em relação ao despertar noturno, mas não tem nenhum comparativo com os efeitos das medicações tradicionais. Boa aceitação das pessoas que fizeram uso do PGI e, obviamente, isento daqueles sintomas colaterais comumente citados nos pacientes que usam o alfa-bloqueador ou os inibidores da 5-alfa-redutase, como ejaculação retrógrada, diminuição de libido ou até mesmo a disfunção erétil. Então, é um tratamento que pode ser utilizado para os pacientes que têm sintomas leves a moderados de hiperplasia e não querem ter os efeitos colaterais com relação às medicações tradicionais, mas aquele mesmo atenção que a gente fala com relação ao óleo de semente de abóbora, onde você não tem nenhum head-to-head, nenhum comparativo com os métodos tradicionais de tratamento medicamentoso. Você não tem. O único que a gente achou na literatura que tem esse trabalho head-to-head no comparação é a Serenoa repens, que é o famoso sal-palmeto, que a gente já deixou o vídeo aqui no canal sobre o sal-palmeto versus os pacientes com hiperplasia. Outra medicação ou outro fitoterápico usado, né, no tratamento da hiperplasia que a gente vai citar aqui é o uso da urtica dóica, que é um extrato dessa raiz, dessa planta, que já vem aí sendo utilizado desde até da época medieval para os pacientes com o tratamento da hiperplasia benigna da próstata. O efeito aí, teoricamente, é o efeito anti-inflamatório ou inibição de crescimento via ali a questão hormonal, até via da testosterona. E aí a mesma coisa, a dose é em torno aí de mais ou menos 120 miligramas 2 vezes por dia e eventualmente o que a gente tem melhora dos sintomas dos scores
urinária, ou seja, o IPSS, melhora a qualidade de vida, talvez aí algum efeito na discussão com relação à melhora do despertar noturno com o uso da urticadóica, mas a mesma coisa com relação à revisão de literatura. Os trabalhos são sempre feitos sobre fitoterápicos ou combinações de fitoterápicos versus o placebo. A gente também não tem correlação à urticadóica nessa dosagem para comparação com os efeitos das medicações tradicionais. Então fica aqui com boa aceitação do paciente, sem tantos efeitos colaterais. Então ficam aqui mais 2 medicações para o tratamento alternativo dos pacientes que têm sintomas moderados da hiperplasia benigna da próstata, querem tentar tratamentos alternativos que não sejam os métodos tradicionais e seus efeitos colaterais. Beleza? Se você gostou, compartilha. Se tem algum amigo com sintomas da hiperplasia benigna da próstata e não queira ter os efeitos colaterais da medicação, encaminhe esse vídeo. Se você queira discutir algum outro tratamento fitoterápico ou alternativo para a hiperplasia benigna da próstata, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo específico aí para vocês com relação a esses outros tratamentos. Beleza? Até mais!